Julho de 2015. O corpo do advogado Fernando Félix, de 30 anos, foi encontrado depois de 41 dias desaparecido. Marido, filho, pai, homem querido por todos, o crime chocou a população do município de Duque de Caxias. Silas Peixoto de Carvalho foi preso, ele e o comparsa Marco Antônio de Jesus Oliveira. Silas era cliente de Fernando e ouviu uma conversa telefônica entre o advogado e uma corretora de imóveis, onde ele negociava uma entrada de R$100 mil em um imóvel. Foi o suficiente. Esperávamos o tempo todo encontrá-lo vivo, né? E não esperava nunca essa tragédia, nunca. Até porque meu filho não merecia isso. A gente se agarra em Deus, a família se agarra em Deus, mas o sofrimento é muito grande. É muito difícil descrever isso. Saiba mais agora em Fatos Mortais. Olá, eu sou Ana Linhares e esse é o Fatos Mortais. Eu estou aqui com Daniel Gomes, comissário de polícia, autor do livro Manual de Homicídio, Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina. E nesse vídeo, a partir desse vídeo, nós vamos começar a contar os casos, alguns casos que foram desvendados por ele junto com a sua equipe. E o caso de hoje é um caso que chocou muito, foi do advogado Fernando Félix, aconteceu em 2015 e ele vai contar pra gente o que aconteceu e qual foi a falha comportamental. No outro vídeo nós falamos sobre a questão da falha comportamental e nesse caso também teve essa falha comportamental, né? Como é que foi esse caso? Esse caso, na época, eu trabalhava na Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense e nós recebemos dessa família de que esse jovem advogado de 30 anos havia desaparecido em Duque de Caxias. Ele era advogado militante ali no Fórum de Caxias e imediatamente eu, com essa técnica desse livro, comecei a verificar quais as falhas e vi que, familiarmente falando, era perfeito o alinhamento do advogado com a sua família, passionalmente falando, sexualmente falando, e eu não encontrava falhas nesse jovem. Até que surgiu a informação de que ele tinha um cliente, que ele trabalhava para esse cliente alguns casos de crime no seu escritório e ele emprestara algum dinheiro a esse cliente. E a partir daí investigamos, mas também não obtivemos grandes avanços. Até que começaram a surgir bilhetes pedindo resgate. E a família imediatamente nos procurou. Os bilhetes eram deixados na igreja que a família fazia parte lá em Caxias, a família muito tradicional. E ali nós vimos que, na verdade, o criminoso pedia R$100 mil de resgate pela vida da vítima. Nós sabíamos, como policiais, que você manter uma vítima em cativeiro muitos dias é custoso e é muito arriscado, né? Mas, com base na fé da família e naquele bilhete de que pediam um resgate, nós, na época, a equipe de policiais montamos uma campana e colocamos alguns valores num saco e ficamos ali em Caxias aguardando que alguém fosse retirar aqueles valores. E por volta do horário noturno, um elemento se aproximou, havia até um policial disfarçado de mendigo ao lado ali, e ali quando ele chegou e pegou o saco, nós o prendemos. E após interrogatório, ele relatou que, na verdade, ele vinha a mando de uma pessoa que era um cliente do escritório. E essa pessoa, dias depois, foi presa por força de uma prisão temporária. E ela confessou que, na verdade, o advogado emprestava dinheiro a ele, porque tinha algumas ações dele. E nesse dia, ele foi chamado ao escritório e o advogado pediu que ele pagasse aqueles valores a ele de volta. Ele disse que não tinha como pagar, mas nesse inteirinho o advogado recebe um telefonema de uma corretora de imóveis que vendia um apartamento para ele. E que perguntava a ele pelo telefone: quanto você tem para dar de entrada hoje? O advogado falou: tenho R$100 mil guardado. E aquele criminoso, ao ouvir esse relato do advogado, bolou um plano e disse ao advogado que fosse na sua casa no sábado, que ele morava sozinho, que ele tinha um computador de alta geração, que ele ia pagar a sua dívida doando aquele computador ao advogado. E o advogado foi à casa dele e lá chegando, ele mandou que o advogado se sentasse numa mesa para verificar a configuração do computador, e quando o advogado sentou, ele deu com a marreta na base do crânio do advogado e ali matou ele imediatamente. Enrolou seu corpo num tapete
e jogou no sótão daquele prédio que não possuía mais elevador. O elevador tinha sido tirado, né? E é onde se jogavam materiais de lixo. E ali nós fomos ao prédio dele, após a prisão dele, a confissão, e descobrimos o corpo do advogado ali, né? Em sacos de ração, já putrefado. E foi um crime que muito me chamou a atenção, porque aquele advogado, sem querer, ele gerou uma falha comportamental na área financeira, ou seja, ele fez um comentário próximo à pessoa que já tinha uma tendência criminosa, né? E isso foi um crime que eu até chorei no cemitério com essa família, porque na verdade a nossa resposta, nós queríamos trazer aquele advogado vivo de volta, mas infelizmente não conseguimos. Mas conseguimos prender aquele criminoso, foi condenado a uma pena altíssima e hoje ele cumpre pena em presídio, né? Pelo crime cometido. Então, isso me chamou muita atenção e eu trouxe para o livro Manual de Homicídio, porque demonstra que nós vivemos numa sociedade que você não pode fazer certos comentários. Pode confiar, né? Não pode confiar. Então, você vive hoje perto de leões. E quando você fala esses comentários, você traz à tona justamente a ganância criminosa. E o que ele alegou, o criminoso? Ele alegou que precisava de dinheiro e que diante daquela situação que ele vivia, viu que o advogado tinha um valor altíssimo. E ele bolou matá-lo e depois tentar extorquir da família valores, né? Só que a polícia já monitorava isso e conseguimos, após vários trabalhos, chegar ao primeiro criminoso, que inclusive nós descobrimos na investigação que ele era auxiliar de necrópsia da UFRJ, no Fundão. Então era alguém que detinha, esse que foi buscar o dinheiro. Então era uma pessoa que detinha conhecimento de como cortar um corpo e dividir em 3 partes e colocar num saco de ração canina. Então ele também colaborou, Ele né? colaborou, ele teve a sua participação e ele tinha uma promessa de receber dos 100 mil reais que eles pretendiam reaver da família, ele receberia parte, né? Então também foi condenado. E isso, por um lado, foi muito triste, mas por outro foi uma resposta que a família clamava por justiça, porque aquele advogado desaparecera do nada, né? Saiu de casa sob argumento de que ia no hortifruti comprar legumes para fazer o almoço de sábado e não voltou. Horas depois seu carro foi encontrado abandonado, todos os documentos dentro, chave na ignição, num bairro de Caxias. Então ele nem chegou a falar que iria se encontrar com alguém. Não, ele não falou. No trajeto que a pessoa ligou para ele. Não, a pessoa já tinha ligado antes, mas ele acho que nunca imaginou. Né? Era um advogado, um jovem puro, jovem casado, né, com família, que ele não tinha essa visão do perigo. E ele certamente foi envolvido por esse criminoso, que tinha na época 64 anos. Quer dizer, um cara velho, né? Mas como diz que o crime, verdade, né? Os canalhas também envelhecem. É verdade. Né? Ele bolou esse crime, era viciado em drogas e já tinha perdido a sua família. E com isso foi um crime bárbaro, né? Que foi solucionado, mas que demos uma resposta, porque se aquele corpo não fosse encontrado, a família estaria até hoje procurando seu ente querido, né? E foi um crime mais difícil de se descobrir justamente porque ele não tinha realmente ali, nas falhas comportamentais, foi difícil de descobrir, né? Nós não encontrávamos ali, na área passional, um cara casado, bem casado, vivia com os pais, harmonia, né? É um cara que financeiramente não tinha dificuldade, ele não tinha questão penal, não tinha envolvimento algum, não era político. Então tudo aquilo analisado mostrava que ele... Não tinha motivos, né? Mas, a posteriori, nós verificamos, na verdade, um comentário. Ouvimos essa corretora de imóvel, na época a equipe muito grande, delegado e equipe, né? Que eu agradeço que eu não faço nada sozinho, né? Tem toda uma equipe por trás e nós conseguimos desvendar esse mistério e envolver aquela família e o município de Duque de Caxias. Sim. Que até magistrados do fórum choraram, né? Então, quer dizer, foi um fato que chocou ali. Chocou a opinião pública e
A população queria até linchá-lo no dia. Nós tivemos que tirar ele para uma prisão mais longe de Caxias, porque foi um fato altamente violento que não se entende a mente humana, né? Mas a polícia, por trabalhar com isso, você começa a verificar que, na verdade, os fatos vão acontecendo e esses fatos deixam rastros. E esses rastros são narrados nesse livro, Manual de Homicídio, né? Por que se morre hoje no Brasil? Então, você, ao ler esse livro, você pode verificar que, na verdade, a vítima, pelo princípio da vitimologia, ela pode dar causa. Ela sempre fala. A vitimologia diz que a vítima, o criminoso, pode dar causa ao fato. E aí fica um alerta aí, no caso essa falha comportamental dele, foi a confiança, né? Ele confiou demais. É verdade. Né? Confiou demais ali e acabou, por isso, sendo morto. Fica até um alerta, né? Entre as falhas comportamentais, não confiar tanto. Está passando aqui também agora na cidade da polícia o treinamento. Né? Como a gente falou aqui durante a gravação, vai acontecer algo sobre isso. O treinamento, né? Precisamos treinar os nossos policiais para combater o crime, né? E o crime a cada dia, eu costumo dizer que o crime evolui. Mas a polícia também tem que evoluir para dar resposta a essa sociedade. Porque essa sociedade tem que entender que criminoso é para viver preso e o homem de bem é para viver em liberdade. Tudo isso que Deus criou foi para que nós pudéssemos viver, né? Tá certo. Ficou aí, infelizmente, nesse caso do advogado Fernando, foi elucidado, mas infelizmente não com o final que todos gostariam. Fica um alerta, né, entre essa falha comportamental e a confiança. E a gente volta com mais vídeos aqui com o Daniel Gomes contando de outros casos. Se você gostou, curte, comenta, dá sugestões de que vocês gostariam de saber, de outros casos que vocês gostariam de ouvir. E é isso. Até mortes, assassinatos. O que se esconde por trás de tantos crimes? Existe um manual de homicídios? Existem falhas comportamentais por parte da vítima? A partir de agora, você vai saber mais sobre este tema aqui, Fatos Mortais.